Boa tarde, meu nome é Manuela e minha colega Renata. Nosso trabalho é sobre o uso do soro de ocitocina para acelerar o trabalho de parto. A ocitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo e é armazenado pela neurohipófise. É formada por 9 aminoácidos e apresenta estrutura bastante semelhante à vasopressina, que é um hormônio antidiurético. Nos mamíferos, tem atuação na reprodução, com a função de promover as contrações musculares uterinas durante o parto e injeção do leite durante a amamentação. Um pouco sobre o surgimento da ocitocina sintética. Em 1906, o farmacologista britânico Henry Daly observou que uma substância do extrato da glândula pituitária era capaz de estimular as contrações uterinas. Então, ele fez um experimento com uma gata grávida. Ao injetar extrato, observou-se que o trabalho de parto começou a se iniciar. O preparado do extrato da glândula passou a ser comercializado e vendido para uso clínico obstétrico sob o nome comercial de pituitrina e começou a ser utilizado no Brasil na década de 1910. Em 1953, um químico estadunidense sintetizou a molécula. Em 1955, um grupo de pesquisadores publicou um artigo relatando terem obtido uma nova síntese da ocitocina a partir de um método diferente. Houve, ao longo da década de 1960, a recomendação cada vez maior da centralidade do obstetra, bem com o encadeamento de diferentes intervenções visando um menor tempo de trabalho de parto. A estimulação com ocitocina é definida como a administração de ocitocina para melhorar ou aumentar a frequência e a intensidade das contrações em pessoas cujo trabalho de parto começa de forma espontânea. De início, as justificativas para a utilização tiveram como base o conforto dos parturientes, a diminuição do tempo de seu sofrimento e a redução de seu tempo na sala de parto, para diminuir as possibilidades de uma infecção. Lembrando que está relacionado o maior tempo de parto a uma coisa obsoleta ou ultrapassada e um parto mais rápido e induzido com a modernidade, com uma maior centralidade do obstetra. No entanto, o que acontece é um uso rotineiro da ocitocina como um acelerador do trabalho de parto de pessoas saudáveis, onde não haveria necessidade. E isso pode estar associado a uma série de intervenções posteriores, o que foi chamado de efeito cascata. Uma intervenção causaria uma outra intervenção e assim sucessivamente. Além disso, também está relacionado a uma amplificação da dor do parto e não é comprovado que a ocitocina sintética seja capaz de diminuir o número de cesarianas. Apesar de ser utilizada por mais de 70 anos, não existe um protocolo padrão, as recomendações variam e o debate sobre os riscos e os benefícios continuam até hoje. Bom, mas qual é a recomendação da OMS? A OMS ressaltou que existe um elevado intervencionismo e uma medicalização excessiva em países desenvolvidos. Em suas recomendações sobre o cuidado com o parto normal, eles consideraram inadequada certas práticas e intervenções, como a ruptura artificial precoce da bolsa amniótica e o uso banal de ocitocina. No guia deles, diz o seguinte: o trabalho de parto pode não acelerar naturalmente até que a dilatação cervical atinja os 5 centímetros, ou seja, até atingir os 5 centímetros de dilatação, pode ocorrer um trabalho de parto mais lento, e isso é comum principalmente em mulheres nulíparas que estão tendo um filho pela primeira vez. Então, intervenções medicamentosas para acelerar o trabalho de parto e o nascimento, como o aumento da ocitocina ou a própria cesárea, antes desse ponto não são recomendadas enquanto as condições fetal e materna forem estáveis. Muito obrigada.